Estamos na 28ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar principalmente em licenciaturas de Economia e Gestão e já não estudam Matemática há algum tempo. Temos em vista, sobretudo, os alunos que querem ingressar no ensino superior ao abrigo dos programas de 23 anos. Hoje vamos continuar a falar de análise combinatória e vamos incidir nos arranjos e combinações. Queremos agrupar N objetos em grupos de dimensão π. Os objetos não se repetem dentro do mesmo grupo e a ordem pela qual os objetos são colocados num grupo interessa, porque há uma hierarquia entre os elementos do grupo. Nesse caso, nós estamos a falar de arranjos sem repetição. Por exemplo, nós queremos escolher o capitão e o vice-capitão de uma equipa de 6 jogadores. Dentro destes 6 jogadores, nós vamos escolher 2, um para capitão, outro para subcapitão. Portanto, se eu tiver uma subequipa de Ana-Rita, em que a Ana é capitã e a Rita é vice-capitã, é diferente da subequipa Rita-Ana. Porque neste caso a Rita é a capitã e a Ana é a vice-capitã. São diferentes as equipas. Podemos enumerar esses casos todos, podemos enumerar essas subequipas todas e dizemos que temos 30 maneiras diferentes de formar as subequipas. Isto é, eu tenho 2 posições, capitão e vice-capitão. Para a primeira posição eu tenho 6 jogadores e escolho um. Para a segunda posição, que é vice-capitão, já só tenho 5 candidatos. Portanto, eu vou ter 6 vezes 5, 30 maneiras diferentes de formar as subequipas. Nós estamos a falar de arranjos de 6 jogadores, 2 a 2. Portanto, estamos a falar de arranjos de 6, 2 a 2. E nós sabemos que os arranjos de NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Para N e P inteiros maiores ou igual a 0 e N maior ou igual que P. Portanto, nós vamos calcular os arranjos de 6, 2 a 2, que vai ser igual a 6 fatorial sobre 4 fatorial. Fazendo os cálculos, temos 30 subequipas diferentes. Vamos treinar um pouco, fazendo alguns exercícios de aplicação dos arranjos sem repetição. Então, queremos saber, por exemplo, quantas sequências de 2 letras nós podemos formar com as letras A, B e C, sabendo que a sequência AB é diferente da sequência BA. Então, nós temos arranjos de 3 letras, 2 a 2, e vai ser 6. E tenho enumeradas essas sequências aí ao lado, AB, AC, BA, BC, CA e CB. Poderia pensar também de outra maneira. Tenho, na minha sequência, tenho 2 posições, a primeira e a segunda. Para a primeira tenho 3 candidatos, como não há repetições e uma das letras já foi utilizada, nós temos para a segunda posição só temos 2 candidatos. Então nós vamos ter 3 vezes 2, 6, sequências diferentes. Na linha B, nós queremos saber quantos números de 4 algarismos se podem formar com os números 3, 5, 6, 7, 8 e 9, sem entrar nenhum repetido no mesmo número. Vamos formar números de 4 algarismos. Temos 4 classes, milhares, centenas, dezenas e unidades. Para a classe dos milhares, nós temos 6 candidatos. Para a classe das centenas, já só temos 5. Para a classe das dezenas, 4. E para a classe das unidades, os 3 restantes. Multiplicando, temos 360 números diferentes. Podíamos dizer também que eram arranjos dos 6 números em grupos de 4, portanto, arranjos de 6
4 a 4 e são arranjos sem repetição. Então, calculando arranjos de 6, 4 a 4, temos 360 números diferentes. Na linha C, nós queremos saber quantos números compreendidos entre 2000 e 5000 se podem formar com aqueles 5 números 0, 2, 4, 6 e 8. Temos na mesma 4 classes, milhares, centenas, dezenas e unidades. Para a classe dos milhares agora só há 2 candidatos, porque têm de estar compreendidos entre 2000 e 5000. Portanto, só nos interessa o 2 e o 4. Há 2 candidatos para a classe dos milhares. Para a classe das centenas já só há 4 candidatos, porque um deles foi utilizado nos milhares. Depois, para as dezenas só há 3 candidatos e para as unidades só há 2 candidatos. Portanto, multiplicando, nós temos 48 números diferentes. Ou então, podíamos dizer, para a classe dos milhares, nós temos arranjos de 2, 1 a 1, vezes, para as restantes classes, nós temos arranjos de 4, 3 a 3. Então, seria 2 fatorial vezes 4 fatorial, eram 48 números diferentes. Na linha D, dizemos, para enviar mensagens entre duas equipas à distância, usam-se as bandeiras roxa, verde, amarela, vermelha, uma bandeira de cada. Podem-se enviar mensagens com uma só bandeira ou com 2 bandeiras. No caso de estarmos a enviar com 2 bandeiras, não se repete a mesma bandeira. Eu não posso mandar uma mensagem com 2 bandeiras amarelas ou com 2 bandeiras vermelhas. A mensagem verde-roxa é diferente da mensagem roxa-verde, portanto a ordem interessa. Quantas mensagens diferentes eu posso enviar? Se eu tiver a utilizar as 4 bandeiras para mandar uma mensagem com uma bandeira só, nós temos arranjos de 4, 1 a 1, 4. Se eu utilizar as 4 bandeiras para mandar mensagens com 2 bandeiras, nós temos arranjos de 4, 2 a 2, que é 4 vezes 3, 12 mensagens diferentes. Então, para mandar mensagens diferentes com uma ou 2 bandeiras, eu tenho 4 mais 12, 16. E enumerei aí as possibilidades todas. Portanto, eu posso enviar mensagens com uma bandeira roxa, outra com uma bandeira verde, outra com uma bandeira amarela, outra com bandeira vermelha e depois posso mandar as mensagens com 2 bandeiras, a roxa verde, a roxa amarela, a roxa vermelha, etc. E são 16 mensagens diferentes. Na linha E, nós dizemos que na final de 100 metros de barreiras vão participar 7 atletas. De quantas formas diferentes se pode formar o pódio? Portanto, nós queremos saber de quantas maneiras podemos ter o primeiro, segundo e terceiro lugar da corrida. E dizemos que para o primeiro lugar há 7 candidatos, para o segundo já só há 6 e para o terceiro só há 5. Multiplicando, temos 210 maneiras diferentes de formar o pódio. Ou dizendo de outra maneira, temos arranjos de 7, 3 a 3, que será 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, 210 maneiras diferentes. Na linha F, nós dizemos que num torneio de futebol em que participam 5 escolas, quantos jogos em casa e fora de casa se vão realizar? Nós aqui temos de ter atenção porque a escola é 1, a jogar com a escola é 2, é diferente da escola é 2 a jogar com a escola é 1. No primeiro caso é 1, está em casa, no segundo está fora de casa. Portanto, nós vamos dizer que vamos calcular arranjos de 5, 2 a 2. 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, que são 20 jogos. E temos também aí numerados. É 1, é 2, é 1, é 3, é 1, é 4, etc. Num saco, nós temos 8 bolas numeradas de 1 a 8 e tiramos aleatoriamente uma bola de cada vez até sair o número 8. E nós queremos saber quantos casos diferentes há em que a bola 8 saia em quinto lugar. Portanto,
Nós queremos saber quantos candidatos para o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. O quinto já é a bola 8. Para o primeiro lugar há 7 candidatos, para o segundo há 6, para o terceiro há 5 e para o quarto lugar há 4. Portanto, são 840 casos. Nós queremos calcular arranjos de 7, 4 a 4, que é 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial, que são 840 casos diferentes. E perguntamos também, quantos casos diferentes há em que a bola 8 saia antes do quinto lugar? Portanto, a bola 8 pode sair em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e em quarto. Se sair em primeiro lugar, há só um caso. Se sair em segundo lugar, há 7 candidatos para o primeiro lugar. Se sair em terceiro lugar, há 7 candidatos para o primeiro lugar e 6 para o segundo. Portanto, há 42 casos. Se sair em quarto lugar, há 7 candidatos para o primeiro lugar, 6 para o segundo e 5 para o terceiro. Portanto, há 210 casos. Ao todo, nós temos 260 casos diferentes em que a bola 8 pode sair antes do quinto lugar. Agora, nós queremos calcular arranjos com repetição, isto é, temos arranjos de N P a P, mas em que os objetos podem repetir-se dentro do mesmo grupo. Por exemplo, nós temos 3 lâmpadas e queremos saber quais são as sequências ou quantas são as sequências diferentes das lâmpadas estarem ligadas e desligadas. Isto é, a primeira lâmpada pode estar ligada, a segunda ligada e a terceira ligada. Ou a primeira pode estar ligada e a segunda também, e a terceira está desligada. E eu tenho aí as 8 possibilidades. Portanto, pode ser on, 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 off, etc. Ou podem estar todas desligadas, off, off, off. Portanto, tenho 3 lâmpadas. Cada lâmpada tem 2 estados possíveis, on ou off, e há 3 lâmpadas. Portanto, o número de sequências diferentes será 2 estados possíveis para cada lâmpada elevado a 3 lâmpadas. 2 ao cubo, que são 8 sequências diferentes. Então, os arranjos com repetição, que nós chamamos A', de N P a P é igual a N elevado a P. Vamos também fazer alguns exercícios de arranjos com repetição e temos o lançamento de 4 moedas. Lanço 4 moedas. Quantas sequências diferentes é que podem acontecer? A primeira pode sair cara, a segunda cara, a terceira cara e a quarta coroa. Não vamos falar de caras e coroas, vamos falar dos euros que têm uma face que é europeia e tem outra face que é nacional de cada país. Portanto, para aquelas 4 moedas, cada uma daquelas 4 moedas tem 2 possibilidades. Ou é a europeia ou é a face nacional. Portanto, nós vamos ter 2 possibilidades para cada moeda. 2 possibilidades para cada moeda será 2 à quarta, 16 possibilidades diferentes. Temos um outro exercício, a linha B, que pergunta quantas respostas a 2 perguntas de escolha múltipla se podem obter. E vamos atender a que cada pergunta tem 4 opções, A, B, C e D. Então, cada pergunta tem 4 opções, 4. Quantas perguntas são? 4 ao quadrado, 16. E temos aí as 16 possibilidades enumeradas. Primeira pergunta podemos responder A e à segunda A. À primeira pergunta podemos responder A e à terceira B, e etc. Na linha D, nós perguntamos, com os números 1, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos se podem formar, podendo repetir algarismos no mesmo número? Isto é, eu posso formar o número 111, 222, 212, 231,
posso formar esses números todos. Então, tenho 3 classes, centenas, dezenas e unidades, e para cada uma delas eu tenho 4 possibilidades, que são aqueles 4 números. Então, serão 4 elevado a 3, 64. São arranjos com repetição de 4, 3 a 3. Na linha E, nós perguntamos quantas apostas simples diferentes se podem fazer no Totobola. Nós sabemos que um Totobola tem 13 jogos e cada jogo pode resultar em 1, X ou 2. Portanto, 3 possibilidades para cada jogo. 3 levantado a 13. Dá aquele número enormíssimo de apostas simples diferentes. Portanto, há 1.594.323 apostas simples diferentes. Agora eu quero agrupar N objetos em grupos de tamanho P. Os objetos não se repetem dentro de cada grupo, mas a ordem pela qual eu coloco os objetos no grupo não me interessa. Não interessa. E aqui diferimos dos arranjos sem repetição. E vamos calcular combinações de NPP, que é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, com o N maior ou igual que o P e o N e o P maiores ou iguais a 0, inteiros e maiores ou iguais a 0. Então nós queremos saber quantas cores podemos obter misturando de cada vez 2 cores do arco-íris. E tanto faz eu pôr na mistura primeiro o amarelo e depois o verde, ou ao contrário, pôr o verde e o amarelo a seguir. Portanto, não nos interessa a ordem. Nós temos o N igual a 7 e o P 2, porque queremos agrupar estas cores do arco-íris 2 a 2. Vamos então calcular combinações de 7, 2 a 2. 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial dá 21 cores diferentes, que estão listadas aí ao lado. E vamos resolver alguns exercícios. E perguntamos na linha A, quantas equipas de 2 se podem formar com 8 tenistas? Temos 8 tenistas, queremos fazer grupos de 2. E se juntarmos num grupo Ana e João, é igual a João e Ana. Portanto, não interessa a ordem de colocação dos tenistas no grupo. Assim, nós vamos calcular combinações de 8, 2 a 2 e dá-nos 28 equipas diferentes que estão listadas aí ao lado. Na linha B, dizemos que um destacamento de 12 polícias tem de dar diariamente um piquete de 4 elementos. Quantos piquetes diferentes se podem formar? Portanto, temos 12 polícias e queremos fazer grupos de 4. Não interessa a ordem, porque os polícias aqui são todos da mesma hierarquia. Portanto, temos combinações de 12, 4 a 4. E dá 495 piquetes diferentes. Na linha C, nós queremos saber quantos produtos diferentes de 3 números se podem formar com 2, 5, 7, 9 e 11. E posso formar o produto 2 vezes 5 vezes 7, ou 5 vezes 7 vezes 9, ou 7 vezes 9 vezes 11. E não interessa a ordem, porque 2 vezes 5 vezes 7 é igual a 7 vezes 5 vezes 2, por exemplo. A multiplicação é comutativa. Então, eu vou calcular combinações de 5, 3 a 3. E são 10 produtos diferentes. Na linha D, uma aposta de Totoloto consiste em escolher 5 números de 1 a 49. Quantas apostas diferentes posso fazer? Não estou a entrar com o número da sorte, só com os 5 números que escolho. Então, eu vou calcular combinações de 49 de 5 a 5. E são combinações porque na extração ou na escolha, tanto faz eu escolher o 1 e o 5 como o 5 e o 1. Na linha E, nós dizemos que numa turma de 20 alunos vão ser escolhidos 3 para uma reunião
com a direção da escola, sabendo que a delegada da turma tem de estar sempre presente nestes grupos, quantos grupos se podem formar? Afinal, como a delegada tem de estar sempre presente, só vou ter de escolher 2 em 19. E são combinações de 19, 2 a 2, 171 grupos diferentes. A delegada está sempre presente, portanto não é escolhida. Na linha F, perguntamos de quantas maneiras diferentes se pode constituir uma comissão de 5 elementos, entre 9, se em cada comissão entrar a pessoa mais velha. Afinal, nós queremos escolher 4 elementos entre 8, porque a pessoa mais velha entra sempre, em todas as comissões. Portanto, vamos calcular comissões de 8, 4 a 4. Na linha G, nós queremos saber quantos grupos diferentes se podem formar com 2 sargentos e 10 soldados, sabendo que há 6 sargentos e 12 soldados. Portanto, nós vamos ter 2 grupos dos soldados e dos sargentos. E então vamos fazer combinações de 6 sargentos, 2 a 2, vezes combinações de 12 soldados, 10 a 10, e dá 990 grupos diferentes. E depois queremos saber quais são os divisores de 210, sabendo que 210 se decompõe em 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E nós temos 2 divisores, o 210 e o 1, e temos também produtos daqueles fatores primos. Portanto, nós temos um divisor que é o produto dos 4 primos, que é o 210, temos divisores que são o produto de 3 desses primos, temos divisores que são o produto de 2 desses primos e temos divisores que são um desses primos. E ainda temos divisores que não são nenhum desses primos, que é o caso da unidade. Então temos combinações de 4 a 4, mais combinações de 4, 3 a 3, mais combinações de 4, 2 a 2, mais combinações de 4, 1 a 1, mais combinações de 4, 0 a 0. E temos 16 divisores diferentes. Hoje falamos de arranjos com repetição e sem repetição de elementos e de combinações para efetuarmos contagens grandes e complexas que não podem ser efetuadas elemento a elemento. E na próxima aula vamos aprofundar a noção de função e falaremos de objetos e imagens, domínios e contradomínios e na representação das funções através de gráficos e de expressões algébricas.